Bem, vamos abrir nossas Bíblias então no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler com os irmãos do verso 12 até o 28. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 12 até o 28. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, lhe pedimos, irmãos, que tenham considerações para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenhamos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo diante do Senhor. Encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Meu Senhor, eu te peço que a tua palavra venha ser revelada a cada um de nós e que nós venhamos ter a nossa vida transformada pela tua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui da palavra do Senhor é um texto maravilhoso, aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós lemos dos versos 12 em diante. E eu gostaria que a gente meditasse um pouco hoje sobre esse texto. Mas antes de falarmos diretamente sobre esse texto, eu gostaria que você entendesse um pouco sobre esse livro e essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo. Na verdade, se você lê o início desse texto, ela começa falando Paulo, Silas e Timóteo. Então, Paulo, ele acrescentou como remetente desta carta, ele, Silas, em algumas versões vai aparecer Silvano, mas é o Silas, e o Timóteo como aqueles que escreveram esta carta. Esta carta foi escrita, né, a uma igreja numa cidade chamada Tessalônica. A igreja de Tessalônica, ela foi aberta pelo apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. Os irmãos lembram que na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo saiu com Barnabé e ele pregou em várias igrejas ali da Ásia. Porém, na sua segunda viagem missionária, ele estava reunido com os irmãos em Jerusalém e ele decidiu, junto com Barnabé, de voltar fazendo uma segunda viagem missionária, e nessa viagem ele iria visitar as igrejas da primeira viagem missionária. Mas, como a nossa vida é guiada por Deus, né, tem uma canção do cantor cristão que diz assim: as tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que sempre seja assim. E é verdade.
quem dirige a nossa vida é o Senhor. Quem dirige o nosso destino é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa vida. Então, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. O homem fala o que ele quer, mas é o Senhor quem dá a palavra final. E aí, o Paulo, ele saiu para... Ele falou, eu vou revisitar as igrejas. Mas ele disse que o Espírito Santo o impediu de ir naquelas igrejas. Sabe por quê? Porque era a vontade de Deus que o apóstolo Paulo agora fosse evangelizar e ele começasse a pregar o evangelho na Europa. Tessalônica era a primeira cidade de acesso à Europa. Ele saindo daquela região que ele estava ali da Ásia, a primeira cidade de acesso à Europa, à época, a Tessalônica fazia parte do Império Romano. Hoje a cidade de Tessalônica, ela é de Atenas. Então ela está lá naquela região. E ele sai para anunciar o evangelho, e o Senhor, ele disse que o Espírito Santo o impediu de ir em alguns lugares. E ele sai dali, desta feita, ele não vai com Barnabé, ele vai com Silas. E ele sai para pregar o evangelho, sai para anunciar o evangelho. Isso está escrito lá em Atos, no capítulo 17. Você pode olhar lá em Atos 17, que vai ter toda essa história que eu estou lhe contando. Ele sai dali e vai para Listra. Quando ele chega em Listra, ele conhece um jovem que já era discípulo. O nome dele era Timóteo. E Timóteo se junta a Paulo e a Silas nessa viagem missionária. Eles saem de Listra e aí eles vão para Trode. Quando chega em Trode, o apóstolo Paulo tem um sonho e o Espírito dizia para ele que ele deveria ir para os lados da Europa. E ele vai para uma cidade chamada Filipo. Quando ele vai para a cidade de Filipo, ele vai perto de um rio e ele prega a palavra. Muitas mulheres estavam ali trabalhando, fazendo outras coisas, e outras pessoas também estavam ali e se convertem. Entre as mulheres que se convertem lá em Filipo, foi uma mulher chamada Lídia. Ela se converte. E o apóstolo Paulo fica alguns dias ali. Ele ia orar bem cedo da manhã. E um dia uma jovem ela fazia adivinhações, ela foi liberta. O apóstolo Paulo orou por ela e foi liberta. Aquela jovem trazia lucro, que ela era escrava e trazia lucro. E o povo ficou com raiva do apóstolo Paulo. Foi nesse momento que o apóstolo Paulo e Silas foram presos, lembra? Que eles foram presos e acorrentados. Foi lá em Filipe. E aí, por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando, lembra? E aí a prisão deu um terremoto, o carcereiro queria se matar, e ele fala, não se matem, está todo mundo aqui. E eles resolveram ficar todo mundo lá e permaneceram todos lá. E ele sai dali, prega, o carcereiro se converte, e ele volta e vai para casa exatamente de Lídia. E lá eles chegam à conclusão que não deveriam mais ficar lá. Chegam à conclusão que eles deveriam imediatamente sair de Filipe. E eles saem de Filipe e eles vão para uma cidade que é a cidade de Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, ele fica lá pregando durante 3 sábados. Durante 3 sábados, ele vai na sinagoga e ele prega a palavra de Deus. A cidade de Tessalônica era uma cidade grande. Tão grande que ela chegou a ser capital ou cogitada para ser a capital do Império Macedônico. Era uma cidade grande, né, de muitos habitantes, já inclusive na época, desenvolvida, com comércio, com muita coisa que acontecia lá. Era um lugar estratégico. Por 3 sábados, ele foi na sinagoga e ele pregava o evangelho, falando das escrituras. E a mensagem dele em Tessalônica era, irmãos, era preciso que Jesus sofresse, morresse e ressuscitasse no 3º dia. E foi isso que aconteceu. E aí, ele diz lá, se você ler em Atos capítulo 17, ele diz assim, e lá eu preguei a palavra, discutindo, explicando e provando que esse Jesus precisava sofrer, morrer e ressuscitar no 3º dia. Lá em Tessalônica, ele ficou na casa de um homem chamado Jason. E o povo ficou irritado com ele lá também. O povo lá de Filipe, quando soube que ele estava em Tessalônica também,
começou aquele alvoroço, e eles foram acusados de estar causando alvoroço, de serem agitadores. Eles foram acusados, inclusive, de anunciar um novo rei que não fosse César. Eles prendem Jason e um outro irmão que estava com Jason. Eles pagam a fiança e saem. Mas eles chegam à conclusão e falam: Paulo, Silas, Timóteo, vocês têm que ir embora, porque eles vão querer matar vocês. Eles vão acabar com vocês. E, irmãos, o que é mais impressionante, Paulo, Silas e Timóteo ficam 3 sábados em Tessalônica e fundam ali uma enorme igreja. Uma igreja, eles saem dali, para você ter uma ideia, saindo dali eles foram para Bereia. Lá que tinha os bereanos que examinavam as escrituras, lembra? De Bereia eles foram para Atenas. Quando Paulo ele vai lá no templo, ele vê que tem um altar ao Deus desconhecido. Quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto. E lá em Corinto ele fica 1 ano e meio na cidade de Corinto, né, pregando o evangelho. E aí, meus irmãos, ele manda Timóteo lá em Tessalônica para ver os irmãos, para saber como é que os irmãos estavam. Paulo disse: olha, eu quero muito ir aí, mas eu não estou podendo ainda. Ele estava, além de ele estar pregando em Corinto, ele também tinha muitas ameaças de morte, que ele não tinha como voltar naquele momento. Mas principalmente é que ele estava edificando a igreja em Corinto. E ele manda Timóteo para voltar em Tessalônica. E, irmãos, quando ele manda Timóteo em Tessalônica, agora já aqui em Tessalonicenses, no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, no capítulo 3, no versículo 5: por esta razão, eu não suporto mais a ausência de vocês e estou enviando Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que vocês sejam mais edificados. Então ele manda Timóteo para lá. Quando Timóteo vai, Timóteo, no versículo 6, ele fala: olha, Timóteo acabou de chegar aqui e Timóteo me passou o relatório de como vocês estão. E, irmãos, o relatório não foi muito bom não de Timóteo. Quando Timóteo foi enviado pelo Paulo, e ele falou dos irmãos, falou da fé, falou que a igreja estava grande, falou tudo isso, mas ele falou: Paulo, a igreja de Tessalônica, eles não compreenderam a volta de Cristo, não compreenderam. Eles estão achando, inclusive tem gente lá, olha só como é que era a situação. Tem gente lá na cidade que já parou de trabalhar, parou de estudar, parou de fazer tudo. Que ele diz: por que parou? Estou esperando Jesus voltar. Eita, desculpa boa para quem não quer trabalhar, hein, irmãos? Então, lá na cidade de Corinto, se você, em Tessalônica, se você vê, inclusive, toda a cidade, tanto a primeira carta como a segunda, ele fala muito sobre a segunda vinda de Cristo. Porque Timóteo, quando vem com relatório, ele volta dizendo: olha, o pessoal lá não compreendeu nada da segunda vinda do Senhor. Eles estão esperando ele voltar agora. Tem mais. Eles acham que quem morrer não vai ser arrebatado. É por isso que Paulo até diz que, olha, irmãos, eu não quero que vocês fiquem sem saber como acontece depois da morte. E ele vai explicar. Ele fala: os mortos ressuscitarão primeiro. Então, eles tinham um problema sobre também o destino da morte. Eles também tinham um problema lá de desprezar a autoridade. Eles não respeitavam a autoridade. E tinha aquela confusão lá dentro. Também na igreja de Tessalônica, tinham muitos judeus, mas também tinham muitos gentios. E eles, havia um temor que eles iam voltar para as práticas antigas, para as práticas de imoralidade sexual. Também lá ele percebeu que tinha aqueles zum de gente que não concordava com o apóstolo Paulo. Ah, ele não é apóstolo não. E aí ele percebeu que isso estava gerando uma divisão na igreja. E aí, meus irmãos, com esse relato do Timóteo, olha o que acontece. Ele diz assim no versículo 10, ó, capítulo 3, versículo 10 de 1 Tessalonicenses: noite a noite eu insisto em orar por vocês,
para que possa vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. O apóstolo Paulo disse: eu estou orando todo dia para que eu mesmo possa ir até vocês, para que eu possa pessoalmente suprir o que falta à fé de vocês. Olha só. Paulo disse que existia coisas faltando na fé da igreja de Tessalônica. Paulo disse que a fé da igreja de Tessalônica era uma fé que estava precisando de uns reparos. Essa palavra aqui, suprir, é a mesma palavra reparar, que é a mesma palavra usada para reparar as redes, para consertar as redes. É a mesma palavra, esse que ele usa aqui de reparar, é a mesma palavra que ele vai usar quando ele vai dizer que tem coisas que precisam emendar, corrigir. Então ele diz aqui, olha, eu preciso suprir, eu preciso reparar, eu preciso corrigir, eu preciso pôr em ordem. É o mesmo sentido da palavra, tá? E aí ele diz de quê? De, versículo 10, né? Eu vou suprir, eu vou reparar, eu vou pôr em ordem aquilo que está em falta na fé de vocês. Está em falta aqui a mesma coisa que deficiente, insuficiente, com pouca provisão, né? Nesse sentido. Então ele diz que a igreja de Tessalônica, ela precisava, meus irmãos, de suprimentos, ela precisava de reparos na sua fé. E hoje, baseado no texto que lemos de 1 Tessalonicenses 5, do 12 em diante, eu quero que eu e você venhamos descobrir hoje alguns suprimentos fundamentais para a nossa fé. Eu quero hoje que você entenda alguns reparos que podem estar faltando na tua vida. Alguns reparos, algumas coisas que precisam ser corrigidas, algumas coisas que precisam ser colocadas em ordem, algumas coisas que precisam de suprimento na tua fé, que precisam ser organizados. A igreja de Tessalônica estava precisando disso. A igreja de Tessalônica estava necessitando disso. E aí, meus irmãos, tem mensagem agora para 4 grupos de pessoas. 4 grupos. O primeiro grupo é como os crentes devem tratar os líderes da igreja. Esse é o primeiro. Como os crentes devem tratar os líderes da igreja. Segunda mensagem que tem aqui é como os crentes devem tratar outros crentes. Ou seja, como os irmãos devem agir uns com os outros. Terceira mensagem é como os crentes devem agir diante de Deus. Então a primeira, os irmãos e os líderes. A segunda, os irmãos entre os irmãos. A terceira, os irmãos com Deus. E a quarta, os líderes com os crentes. Vamos ver então? No capítulo 5 aí que nós lemos, no versículo 12, ele começa dizendo assim: agora eu lhe peço, irmãos, que tenham consideração. Ei, irmãos, ei, crente, eu sei que foi ensinado muita coisa errada aí para você. Eu sei que foi falado muita coisa para você assim. Ah, não toque no ungido do Senhor. Ah, não estou falando sobre isso não. Eu estou falando aqui que Paulo diz à igreja de Tessalônica, ele fala que os irmãos, eles devem ter consideração. E essa consideração é um respeito, essa consideração é um cuidado. Ele fala, tenham consideração para com aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. Vocês precisam
ter consideração com aqueles que estão trabalhando, com aqueles que estão se esforçando, com aqueles que estão se dedicando à palavra, se dedicando ao ensino. Vocês devem ter consideração. Não esquecer, eu não estou nem aí. Ele diz mais assim, ele diz aí, além de consideração com os que lideram no Senhor e os aconselham, ele diz no versículo 13, tenho a mais alta estima. Olha só. Ele fala para a igreja, e olha, igreja, você deve ter consideração e você deve ter a mais alta estima com aqueles que lideram no Senhor e que te aconselham. Ele diz mais, ele diz, olha, tem que ter consideração, tem que ter mais autoestima, e ele diz com amor, por causa do trabalho deles. A igreja, ela vive normalmente dois extremos. Ou tem muitos lugares por aí que tem pastores e líderes que têm vivido de esgotar a ovelha até o extremo. Ou se tem vivido em lugares que os pastores e os líderes, eles querem tirar todo o dinheiro das ovelhas, querem acabar com tudo, querem que seja o melhor para ele, que tudo seja para eles, que eles sejam abençoados, que eles tenham tudo de excelência, do maior, do melhor. Ou se vive esse extremo, ou muitas vezes se vive o outro extremo, que é a igreja, ela tirando tudo dos seus pastores, dos seus líderes, acabando com eles. E aí muitos líderes e muitos pastores estão doentes, adoecidos, se suicidando, estão com depressão, com pânico, porque muitas vezes não tem um cuidado, não tem uma aproximação, não tem nenhuma consideração e nenhuma estima. Assim como tem um extremo dos líderes e pastores que acabam às vezes com seu rebanho, às vezes tem também rebanhos que são egoístas, que não se preocupam com se está comendo, se não está comendo, se está faltando alguma coisa, se a luz está apaga, como é que as coisas estão acontecendo. Não tem preocupação nenhuma. E Paulo diz à igreja de Tessalônica, olha, existem reparos na fé de vocês que precisam ser feitos, existem suplementos que estão faltando na vida de vocês, e eu quero dizer para vocês, vocês precisam ter consideração e a mais alta estima com amor naqueles que lideram vocês. Eu quero te dizer em nome de Jesus, se isso está faltando na tua vida, que você comece a ter consideração por aqueles que trabalham, que se dedicam na obra do Senhor, que cuidam, que têm se preocupado com tantas coisas. Consideração e a mais alta estima com amor. Isso ele ensinou como os crentes tinham que tratar os líderes. Agora os crentes entre crentes, ele diz no versículo 13, vivam em paz uns com os outros. Irmãos, nós precisamos ter paz uns com os outros, irmãos. Para que tanta briga? Para que tanta confusão? Se briga por tanta coisa, se briga por questões políticas, que eles não estão nem aí por mim, por você. Se briga por futebol, se briga por roupa, se briga por postagem, que postou alguma coisa, que postou e alguém não curtiu. Ei, que nós tenhamos paz. Ele agora fala dos crentes para os líderes. Ele fala, tenha consideração, tenha mais autoestima, tenha amor. Mas e agora no meio das igrejas mesmo, no meio do povo? Eles falam, vivam em paz. Para que tanta briga? Para que tanta confusão? Às vezes, na igreja, né? O irmão era olhando a roupa do outro, o sapato do outro, e agora pela internet é do mesmo jeito. Ele fala, vivam em paz. Vivam em paz. Ele continua dizendo, olha, versículo 14, exortando-os, vocês, irmãos, exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Olha só, ele diz, advirtam os ociosos. Os ociosos aqui, meus irmãos,
muito provavelmente, são aqueles que não estavam trabalhando. E eles não estavam trabalhando dizendo que Jesus estava voltando, estou esperando Jesus voltar. E eles ficavam. Essa palavra ociosos aqui, ela pode ser traduzida por desocupados, por preguiçosos, por fora de ordem, né? Então, a palavra que ele estava dizendo aqui era, sem dúvida alguma, que vocês devem advertir aqueles que estão de braços cruzados, advertir aqueles que estão parados. E é a missão da igreja, porque a igreja edifica a igreja. Nós edificamos uns aos outros. Por isso ele diz, advirta aquele que está fora de ordem. Porque quando você não faz, outro tem que fazer mais do que você. Quando você não se esforça, outro tem que se esforçar por ele e por você. Ele diz, advirta o ocioso. Aí ele continua dizendo, confortem os fracos, ou confortem os desanimados. Aqui, esse fraco aqui, né, que ele vai falar, são aqueles que, é uma tradução de alma pequena, ou desistentes, né? Ele diz aqui, ó, confortem os desanimados, aqueles que estão querendo desistir. Ei, meu irmão, quando você percebe que tem um irmão que está sumido, quando você percebe que tem um irmão que não aparece, quando você percebe que tem um irmão, agora mesmo que nós não estamos juntos ali, não podemos nos ver nos cultos, que você fala com seu irmão e ele não manda mais uma mensagem, ele não se manifesta mais em nada, liga para ele, fala com ele, porque nós precisamos aprender a confortar os desanimados, a confortar os desistentes, a confortar os de alma pequena. Ah, não, ele não quer saber de nada, não vou lá não. Ah, não me preocupo. Não, não é isso. Nós precisamos confortar os desanimados. Mais ainda, ele continua a dizer no 14, auxiliem os fracos. Aqueles que estão fracos, e o fraco aqui é aqueles que estão querendo voltar para a impureza, para o pecado. Essa palavra fraco aqui, ela é traduzida desse jeito. Auxiliem aqueles que não estão conseguindo. Auxiliem aqueles que estão com a sua vida parada, que não conseguem mais orar, que não conseguem mais ler a Bíblia. Auxiliem. Versículo 14, ele diz, e sejam pacientes para com todos. Olha aí. Vivam em paz, advirtam os ociosos, conforte o desanimado, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Ah, eu não aguento mais não. Aquela pessoa já caiu tanto, já errou tanto. Ei, e se o Senhor desistisse da gente também? Ele não desiste. Então tenha paciência com seu irmão. Tenha paciência com ele. Fale com ele. Ligue para ele. Converse com ele. É impressionante como, às vezes, até à distância os irmãos conseguem brigar. Ele falou, não, eu quero trazer os suplementos que está faltando na vida de vocês. Eu quero fazer os reparos na fé de vocês. E de repente, como é que você tem tratado os líderes, né? Com consideração, estima e amor ou com desprezo? Como é que você tem tratado os seus irmãos? Tem tido paz com todos? Está chaculejando ali, ó, advertindo o que está parado? Está confortando o desanimado? Ah, que tem que fazer isso é o pastor. Não, irmãos, não é. A igreja edifica a igreja. Nós, o corpo, leia Efésios capítulo 4. O corpo, ele bem ajustado, ele se edifica. Auxilie o fraco. Tenha paciência com seus irmãos. Versículo 15 ele diz, ó, e não tenham cuidado para não retribuir o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Ah, ele não lembrou do meu aniversário, eu não vou lembrar do dele. Ah, ele não curtiu minha foto, eu não vou curtir a dele. Ah, ele não me responde no WhatsApp, eu não vou responder ele. Ah, ele não me liga, eu não vou ligar para ele. Não retribua o mal com o mal. Mas ele ainda vai além disso. Não é só não retribuir o mal com o mal, mas ele quer que comece a prática do bem. Olha aqui no versículo 15.
mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Não é só que você não tem que retribuir. Não retribui o mal a ninguém, não. Para além disto, ele quer que você seja alguém que faz o bem, que propague o bem. Ele fala uns com os outros e para com todos. Então, mais do que não pagar o mal com o mal, o Senhor também quer que nós venhamos ser promotores, que nós venhamos ser provedores, que nós venhamos ser aqueles que brigam, que nós venhamos ter uma causa, e a nossa causa é fazer o bem. Faça o bem para o seu irmão, em nome de Jesus. Ele continua dizendo, no versículo 15, e sejam sempre bondosos, uns para com os outros. Sempre bondosos, sempre fazendo o bem. Ele quer, meus irmãos, que nós venhamos estarmos juntos. E para isso, olha, os irmãos não conseguem viver em comunhão muitas vezes porque estão sem o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, eles nos podam, eles vão nos lapidar para que nós possamos conviver com os irmãos. Paciência, benignidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito, eles nos aproximam, por isso peça ao Senhor, porque Ele quer, talvez a sua fé, ela esteja precisando de reparo, e o reparo é do seu relacionamento com seus irmãos. Tem crente que está vivendo esse tempo todo de quarentena, aqui no estado do Acre, eu acho que desde o dia 18 de março que nós temos vivido, e tem crente que ainda não conseguiu ligar para outro irmão. Tem crente que ainda não sente falta dos irmãos, de adorar, de cultuar. Tem crente que às vezes ainda está ocupado para falar com os irmãos. Ele diz, não. Na igreja de Tessalônica, ele estava dizendo, olha, a fé de vocês precisa de um reparo. E vocês precisam saber lidar melhor uns com os outros. Ele continua. Agora do crente com Deus. Versículo 16. Alegrem-se sempre. Ei, crente, você tem que estar alegre. Nós somos alegres não é pelas circunstâncias. Nós somos alegres é por Jesus. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. É Ele. Então aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, bata palma. Aquele que está feliz, cante comigo. Ele diz no versículo 16, alegrem-se sempre. O cristão, na hora da morte, ele está alegre. O cristão, na hora da dor, ele está alegre. Aí ele diz no versículo 17, orem continuamente. E aí, você tem sido alegre? Ou tem sido uma pessoa que não dá para ficar perto de você? E aí, você tem orado? Tem orado, tem buscado ao Senhor? Ele diz, orem continuamente. Ou como a maioria das versões dizem, né? Orem sem cessar. Como está a tua vida de oração? Ele continua, versículo 18. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Em quais circunstâncias, irmãos? Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Nas boas, eu dou graça. E nas ruins, eu dou graça. Quando eu estou ganhando, eu dou graça. E quando eu estou perdendo, eu dou graça. Ele diz aqui, porque esta é a vontade de Cristo Jesus. Ei, mas como é que eu vou dar graça diante das coisas ruins, pastor? Como é que eu vou me alegrar diante das coisas ruins, pastor? Como é que eu vou orar diante do luto, do sofrimento? Eu não sou masoquista não, pastor. Para eu ficar agradecendo e alegre aqui no meio da dor. Não. Eu não quero te dizer para você ficar feliz com a dor. Eu não estou te dizendo para você agradecer pelo o dia
angustiante que você não queria ter tido. Não é isso. É porque mesmo diante de um temporal, mesmo diante de uma tormenta, mesmo diante da morte, eu quero te dizer que você tem que se alegrar, que você tem que agradecer a Deus, porque o Deus que você serve é o único Deus, é o único que pode mudar a tua situação. O único que pode transformar a tua vida é o nosso Deus. Você pode estar chorando, mas quem pode te dar alegria é o nosso Deus. Você pode estar angustiado, mas quem pode te dar alegria é o nosso Deus. Você pode estar doente, mas quem pode te curar é o nosso Deus. Você pode estar à beira da morte, mas quem pode te ressuscitar é o nosso Deus. Você pode estar triste e abatido, mas o Senhor pode te renovar. Você pode estar com pânico, com depressão, pode estar trancado dentro de um quarto, mas o Senhor pode te renovar. Então, eu não estou feliz, não é pela tristeza, não é pelo luto, não é pela dor, não é por nada disso. Eu estou rindo aqui, porque por mais que por fora eu esteja abatido e triste, mas por dentro o meu interior está sendo renovado, porque eu sei que o meu Senhor tem poder para mudar a minha história. E se Ele não mudar, eu continuo agradecido e alegre, porque Ele pode mudar tudo. Mas se Ele não mudar, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei, diante da tristeza, da luta, da angústia, do choro, eu me alegro, eu engrandeço ao Senhor, eu exalto ao Senhor, eu glorifico ao Senhor, eu celebro ao Senhor, eu digo, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Mas como? Porque eu sei que o meu Deus tudo pode. E se Ele não me livrar, eu também sei que todas as coisas conjuntamente vão cooperar para o meu bem, que amo a Deus. Mas quero te dizer, se você acha, mas está tão ruim, mas sem Jesus estaria pior, porque Ele é o teu Deus que não te deixa só, que não te abandona. E eu quero te dizer em nome de Jesus, que nós nos alegramos sempre, que nós agradecemos sempre. Não é porque temos prazer na dor e nem no sofrimento, mas é porque servimos a um Deus que pode fazer tudo. Mas se Ele não fizer, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Mas eu sei que sem Ele você estaria muito pior. E sabe o que é mais? Que você vai exaltar e o teu coração vai arder. É que eu quero te dizer que qualquer sofrimento presente, qualquer tristeza presente, qualquer choro presente, não se compara com a glória futura que será revelada através de Jesus e para a sua igreja. Por isso nós exultamos, por isso nós celebramos, por isso mesmo na dor nós glorificamos a Deus. Porque eu posso estar sofrendo agora, mas a glória futura será maior. E ele continua dizendo no versículo 19, não apaguem o Espírito. Ei, crente, tem crente que apagou o Espírito na sua vida, que não dá lugar para o Espírito, que o Espírito não guia. Você ouve a voz de Deus? Você sabe quando Deus está falando contigo? Ele diz aqui para a igreja de Tessalônica, não apaguem o Espírito. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que estar sensível ao que o Espírito quer. Você tem que estar sensível à voz de Deus. Tem mais. Ele diz no versículo 20. E não despreze as profecias. A palavra profecia aqui, muitas vezes os irmãos entendem como sendo aquela revelação, né? Que algum irmão chega e fala da parte de Deus, né? Poderia até ser, mas aqui a palavra profecia é palavra. O termo aqui, profecia, é traduzido por palavra. E ele está dizendo, não despreze a palavra do Senhor. Muita gente tem desprezado a palavra do Senhor. Ela que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Ela que é bem-aventurado aquele que medita nela de dia e de noite. Ela que a minha vida é como uma árvore que produz frutos na estação, no tempo certo. Não despreze a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela conserva puro o teu caminho. A palavra do Senhor te mostra o caminho por onde você deve andar. A palavra do Senhor limpa a tua vida. A palavra do Senhor te levará para o céu. A palavra do Senhor, ela vai te encher. Quando o diabo se levantou contra Jesus lá no deserto, depois de 40 dias e 40 noites orando, o Senhor teve fome e o diabo chegou e disse: transforma isso aqui em pães e come. E o Senhor foi na palavra. Depois o diabo falou: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o Senhor foi na palavra. Depois ele disse: olha, te joga lá embaixo, acaba com isso. E ele foi na palavra. Eu quero te dizer que no dia mau você vai estar na palavra. Não despreze a palavra. Enche a tua vida com a palavra. Coloca a palavra. Liga o áudio dela. Lê essa palavra. Te enche com a palavra. Ensina a palavra. Lê ela todo dia. Não apague o espírito. E não despreze a palavra. Versículo 21 ele diz: e põe à prova todas as coisas, e fique com o que é bom. Põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Ele está dizendo sobre tenha discernimento. Tem crente que não tem. E por que não tem? Por que é levado por qualquer vento de doutrina? Porque qualquer pessoa que fala qualquer besteira aí sobre o final dos tempos, já fica com medo. Porque está longe da palavra. Porque a palavra não está na sua vida. Tenha discernimento. Versículo 22, ele diz: e afaste-se de toda forma de mal. Crente, afaste-se do mal. Em nome de Jesus. Afaste-se do mal. Nós somos a igreja do arrebatamento. Afaste-se do mal. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós esperamos o nosso Cristo. Nós esperamos o nosso Senhor. Os sinais estão cada vez mais próximos. Afaste-se do mal. Em nome de Jesus. Agora ele fala, isso era do crente com Deus. Agora, do líder com o crente. Nós já vamos estar encerrando. Versículo 23, ele diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Líderes da igreja do Senhor, que tem cargo ou que não tem cargo. Você que foi chamado por Deus. Você sabe, você que foi chamado por Deus. É o Senhor quem vai falar contigo. Eu quero te dizer que é sua responsabilidade orar a Deus pedindo que a igreja seja santa. Líder, é sua responsabilidade pedir a Deus: Senhor, santifica esta igreja. Os líderes devem orar pelos crentes. Mas não é só isso. Versículo 23, ele diz que o corpo de vocês, a alma e o espírito sejam preservados e irrepreensíveis. Crente, líder, você precisa orar pedindo a santificação. Mas você também precisa orar pedindo que Deus preserve os nossos irmãos. Você tem orado por isso? Ou só os seus pedidos? Só as suas causas? Você precisa orar pedindo a Deus: Senhor, preserva os meus irmãos. Cuida dos meus irmãos. Líder de casais, de criança, de adolescente, de jovens, pastores. Todos, nós precisamos orar pela igreja. Orem pela igreja. Eu não sou tratado com estima. Eles não estão me amando. Eu estou preocupado aqui porque eles não têm consideração. Eu faço esse trabalho aqui na igreja. Eu trabalho com isso. Eu prego a palavra, eu canto. E eles nem percebem, né, que eu sumi. Eles nem percebem que eu não estou aqui. Eles nem percebem isso. Faça a sua parte. Orem pela santificação. E orem pedindo que Deus preserve a sua igreja.
Nós temos essa responsabilidade. Eu nunca vou me esquecer. Lá no retiro, o pastor Roberto Casas, ele disse que ele estava muito mal, síndrome do pânico, depressão, internado no hospital, tomando soro. Quem estava lá no retiro vai lembrar disso ele falando. Mal, não queria, não comia, estava no soro, muito mal lá. O irmão vai lá falar com ele, fala, pastor, eu vim lhe buscar para o senhor pregar lá no meu retiro. O pastor Roberto falou que olhou para ele assim, mas como, irmão? Eu estou com depressão, eu estou com pânico, faz dias que eu não como, eu estou tomando soro aqui porque eu estou fraco. Como é que eu vou lá pregar no teu retiro? Ele falou assim, pastor, eles lá não sabem que o senhor está assim não. Então o senhor levanta, vai lá e prega e pronto. Sabe o que ele falou que fez? Levantou e foi. É isso, irmãos. Nós precisamos anunciar essa palavra. Crentes, líderes, orem pela igreja. Orem pela igreja. E orem para que Deus preserve a igreja. Mais ainda, ele diz assim, no versículo 25, orem por nós. Olha o que o Paulo está pedindo. Orem por nós. Sabe por quê? Porque o líder precisa mostrar também que ele precisa de Deus e que ele acredita em Deus. Eu acredito que a oração pode mudar não só a sua vida, mas a minha vida. Eu acredito que Deus pode lhe confortar, porque Ele também pode me confortar. Líderes que estão desanimados, porque os trabalhos da igreja física pararam, líderes que estão desanimados, que pararam de pregar, de anunciar o evangelho, deixa eu te falar, em nome de Jesus. Se você está desanimado, não tenha vergonha de falar com seus irmãos, ore por mim. Ore por mim, porque eu acredito no poder da oração. Eu quero te dizer em nome de Jesus, ore pela santidade, ore pedindo que Deus preserve a igreja, e também em nome de Jesus, acredite no poder da oração. Agora olha só, versículo 26. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Eita, aqui não tinha corona, né? Podia, né? Ele diz, olha, vocês devem saudar todos os irmãos com um beijo santo. Essa semana eu recebi um abraço virtual. Que bom, que maravilhoso. Ele diz, saudem a todos com beijo santo. Aí ele diz mais, ó. Diante do Senhor, eu encarrego vocês de lerem esta carta com todos os irmãos. Olha aí, ó. Ele diz, saúdem a todos com beijos santos. E eu estou encarregando vocês de lerem esta carta com todos os irmãos. Olha o pedido do Paulo. Vocês vão saudar um ao outro com um beijo e vocês vão se encarregar que todos os irmãos leiam esta carta. Ah, irmãos, o que ele estava dizendo, sabe o que é? Líderes, estimulem a comunhão da igreja. Estimulem a comunhão. Então, quem trabalha na igreja, em qualquer coisa que seja, quem serve a sua vida na igreja, estimule a comunhão dos irmãos. Ele diz aqui, olha, que vocês façam que todo mundo leia a carta. Olha como é que a gente está fazendo agora. Essas mensagens e esses cultos, nós começamos mandando mensagem no WhatsApp, depois mandamos áudio no WhatsApp, começamos a fazer o culto domingo e de repente nós começamos a fazer de sábado também nossos cultos. E agora nós gravamos os nossos cultos já em 2 redes sociais. E estamos querendo ir para uma terceira a partir da semana que vem, né? Porque nós queremos que essa mensagem seja lida para todos os irmãos. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele ia falar assim, olha, compartilha aí na rede social tal, se inscreve em tal canto, faz com que essa mensagem chegue para todo mundo, porque eu quero que todo mundo ouça essa mensagem. Líderes,
que essas mensagens cheguem às crianças, que essa mensagem chegue aos mais velhos, que essa mensagem chegue aos mais novos, que essa mensagem chegue às mulheres, aos homens, aos adolescentes, que essa mensagem chegue em todos os nossos irmãos, seja o instrumento para levar essa mensagem, seja o instrumento para levar a mensagem de Deus. E por último ele diz, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, abençoe, abençoe os seus irmãos, abençoe a igreja, abençoe. Eu vejo alguns irmãos que compartilham texto bíblico no grupo, que compartilham música, que compartilham versículo. Ah, como eu fico feliz quando eu sei que os irmãos, quando acabam aqui, eles fazem videochamadas e eles falam um com o outro. Ah, como eu fico feliz, né? Quando eu vejo os irmãos compartilhando e se alegrando, né? O irmão Rui estava mostrando uma muqueca que ele estava fazendo aí, né? E agora a gente já sabe cobrar que ele venha fazer isso pra gente também. E que nós venhamos dizer, meu irmão, eu estou com saudade de você, meu irmão, eu queria poder te dar esse beijo santo que o Paulo disse, eu queria poder compartilhar essa mensagem. Ei, eu não te vi no culto ontem, eu não vi tu dando uma mensagem, eu não vi tu falando nada, mas eu estou com saudade de ti, eu estou com saudade dos teus filhos. Olha, tu já leu a mensagem? Vai lá e vê a mensagem, porque a mensagem está disponível. Lê e vê várias vezes, e relê, e ouve novamente, e se enche dessa palavra de Deus. Nós precisamos nos edificar uns aos outros. O que estava, meus irmãos, deficiente na fé da igreja de Tessalônica era o relacionamento dos irmãos com Deus, os relacionamentos dos irmãos entre os irmãos, e o relacionamento dos irmãos com os líderes. Tinham problemas que precisavam ser corrigidos. Na minha vida e na sua vida, muitas vezes tem coisas que precisam ser corrigidas, que precisam ser renovadas. E eu te digo aqui, em nome de Jesus, o nosso Deus, que Ele te renove, que Ele te restaure, que Ele restaure a tua vida, que você tenha isso na tua vida, que a tua vida seja uma fé saudável, que você tenha uma fé saudável e cheia de Deus, que você seja amadurecido na presença do Senhor, cheio da glória, da presença gloriosa do nosso Deus, que Ele cuide da tua vida, que Ele cuide da tua família, em nome de Jesus Cristo.